Quero falar com você hoje sobre a gente perder o governo da nossa vida, à luz da palavra. Se você olhar lá em Gênesis, depois eu devo fazer citações. Em Gênesis fala que Adão e Eva, quando comeu o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, ali entrou o pecado. Então eles perderam o governo da vida deles naquele paraíso, quando Deus os procurou, que ele sempre procurava na virada do dia para conversar, eles estavam envergonhados, tinham se tampado porque estavam nus, e Deus chamou e falou: o que está acontecendo? Então ali se perdeu o governo, nós não podemos perder o governo. Quer dizer, se houve isso, nós temos que entender que Jesus veio exatamente para fazer a gente resgatar o governo da nossa vida, porque nós não vamos deixar de enfrentar problemas, dificuldades, vai vir a doença, vai vir crise, vai vir conflitos, mas tendo Jesus no governo, ele fazendo parte da nossa vida, nós temos como dominar muitas coisas, inclusive os nossos sentimentos, que muito nos atrapalham. Caim, ele também perdeu o governo. Quando que ele perdeu o governo dele? Quando ele sentiu inveja do irmão que fez uma oferta na qual agradou a Deus, e a dele não atingiu o que Deus ali esperava de Caim. E Deus avisou: olha, esse sentimento que está te rodando aí, cuidado, Caim, mas ele se entregou ao sentimento e matou quem? Abel. Então veja bem, Jesus ele está para nos resgatar esse governo. E eu vou te trazer um exemplo com algumas lições. Lá em João, no capítulo 5, do versículo 1 a 15, fala de um enfermo no tanque de Betesda. Esse enfermo, nós precisamos analisar algumas coisas. Ele estava perto de um tanque que era muito grande, tinha 5 alpendres, e quem frequentava esse tanque? Ele que estava enfermo, e fala que ali havia cegos, mancos, ressecados, multidão de enfermos. E esse homem estava lá, que ele havia perdido o governo das pernas. Ele não andava, sabe há quantos anos? 38 anos. E nós vamos entender por que ele ficou sem o governo 38 anos das pernas dele, e por que de repente nós temos muitos anos que estamos sem o governo de alguma área da nossa vida. Você vai entender o coração deste homem. Então veja bem, este homem perdeu o governo, 38 anos, e o que acontece? Por que eles estavam naquele tanque? O anjo descia. Quando descia, havia um movimento das águas. Quando havia esse movimento das águas, quem conseguisse chegar primeiro era curado. Então, você imagina aquela multidão querendo chegar nesse tanque. E ele, Jesus, chegando, viu a situação daquele homem, mas ele viu foi o coração, como ele viu o nosso coração. E perguntou a ele: queres ficar são? Quer dizer, mas que pergunta? Quem é que não quer sair de um problema, de uma dificuldade, não quer um milagre, uma bênção, alguma coisa na vida da parte de Deus? Todos nós, eu e você. Mas quando Jesus pergunta isso aqui, nós vamos ver algumas lições. Ele despeja sobre Jesus. Ele fala: lógico que eu quero ser curado, mas não tem homem algum aqui que quando a água é agitada me ponha no tanque. Ele estava esperando ser ajudado por alguém. Você está assim, né? Sempre esperando alguém que tem mais posse, você não fez aí algumas economias, a situação te levou para um caminho que você aí está dependendo de Deus. Nós temos que depender de Deus. Quando nós temos a unção dos santos, presta atenção nisso, eu vou dar essa citação bíblica para você. Nós dependemos de Deus, porque quando a gente depende do homem, nós ficamos frustrados, porque nem sempre vai vir o socorro. Ponha isso no teu coração, dependa de Deus. E o que aconteceu? Esse homem, já muita gente estava sendo socorrido ali, ia e ele não ia. Então ele estava frustrado, ele estava revoltado, ele estava magoado, ele estava com inveja dos outros que estavam conseguindo, ele se sentia derrotado, ele se vitimizava, ele não conseguia agir na fé. E Deus só age pela fé. O que agrada a Deus é fé, não é dó. Samuel sentiu dó de Saul, o rei. E ele falou: olha, até quando você vai sentir dó? Então não haja se vitimizando para os outros, para Deus, porque você não vai alcançar, você não vai atrair Deus, nem outras pessoas se vitimizando, dando uma de pobrezinho, de coitado, que eu não consigo, eu me esforço. Não, usa fé. Esse homem estava desse jeito e Deus conhecia o coração. Isso aí é uma das situações. Ele depender do homem. Outra situação é que ele falava sempre chegava alguém primeiro. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Então ele estava pouco se ligando quem estava ali recebendo a bênção. Ele queria receber a bênção. Então ele estava com inveja.
Ele estava ressentido com isso. E o que acontecia? Era uma competição. Virou uma competição isso aí. Quando isso aconteceu com ele, a Bíblia diz que a gente tem que chorar com quem chora, rir, se alegrar com quem se alegra, e ele não sentia alegria, felicidade de ver outro receber a bênção, ele não. É como nós, a gente vai vendo os outros recebendo, a gente não recebe, vai ficando para trás e de repente nós estamos como este homem. Então veja bem, essas são as lições que a gente vai adquirindo quando a gente fica numa situação igual a esse homem. Deus não quer que a gente se vitimize, Deus não quer que a gente venha ficar sem usar a fé, com certeza não quer. E eu te falo uma coisa, quando nós conseguimos nos erguer, nos levantar, a festa. Você lembra do filho pródigo? Qual foi quando ele perdeu o governo? Quando ele pediu herança, quando ele vendeu tudo, mas quando ele estava para comer as bolotas de porco, lavagem, ele lembrou, não, vou lá no meu pai, houve arrependimento. Todas as vezes que há arrependimento na nossa parte, nós podemos retomar o nosso governo. E o que aconteceu? Ele correu para o pai. Quando chegou lá, anel no dedo, roupa nova, vamos dar banho e uma grande festa. Todas as vezes que nós conseguimos retomar na nossa caminhada, controlando, tendo governo, domínio, há festas, grandes festas, bênçãos, milagres para desfrutar. Vamos para a festa? Vamos organizar nossa vida? Vamos mudar essa situação? Ei, corre, para de se vitimizar, não esteja como esse homem, porque ele conseguiu, mas Deus fez um trabalho na vida dele. Eu espero que essa palavra esteja fazendo um trabalho na sua vida agora, nesse exato momento, para que você mergulhe nesse tanque e saia abençoado. Querido e amado Pai, nos ajuda a alcançar as tuas bênçãos pela fé e não se vitimizando e nem dependendo dos outros. Amém? Um beijo no teu coração.